Olá, estimado amigo, Dr. Mário Roberto Carvalho de Faria. É uma enorme satisfação tê-lo aqui comigo, poder ter aceitado o meu convite, né, dispor do seu precioso tempo para estar aqui nos brindando com as ricas informações que só você mesmo, me desculpe de chamar de você, mas nós somos amigos há Claro, longos anos, com ao qual certeza, a gente passa esses longos anos com para não certeza. revelar, né, a idade, sempre a nossa vaidade, quer dizer, a minha pelo menos, já você está sempre o mesmo, né, desde quando o dia que eu te conheci no fórum, Da gentileza. na oitava vara de óculos. Então, eu estou muito feliz, viu, Mário Roberto, de você estar aqui conosco, podendo nos brindar com os seus conhecimentos, que são vastos, infinitos. Realmente, você é o professor da área, e você sabe, né, que nós sempre prestigiamos você, porque você tem uma didática em que nos ensina essas complexidades da parte orfanológica como ninguém, né, Mário Roberto? Como você sabe tudo, né? Você compreende exatamente as nossas dificuldades. A quem estiver aqui assistindo o nosso webinar gratuito, né, que será meramente informativo, mas que realmente tem muito mais conteúdo, mas é um norte, né? É um norte. Eu vou falar um pouquinho desse nobre colega, só um pouquinho do currículo, porque estará na tela um currículo muito maior do que esse. O Dr. Mário Roberto Carvalho de Faria é professor e de Direito das Sucessões da PUC do Rio de Janeiro, professor de pós-graduação em Direito das Sucessões da EMERGE, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, professor licenciado da Faculdade Cândido Mendes, palestrante da ABAME, da OAB e do IBDFAM. Autor de vários livros, dentre eles Direito Sucessório dos Companheiros, da editora Ad Lumen Juris, Direito das Sucessões, Teoria e Prática, 9ª edição, editora Gen Forense, e atualizador dos livros de acordo com o Código Civil de 2002, que é o nosso código atual, em curso, Sucessões de Orlando Gomes, Inventários e Partilhas da Sucessão Legítima e Testamentário, e Manual Prático dos Tabeliães, coatualização com o desembargador Celso Pérez. Aproveitando e dando a deixa para quem quer se aprofundar, Dr. Mário Roberto está com esse livro aqui atualizadíssimo, Direito das Sucessões, Teoria e Prática, 9ª edição, revisada. Ela é encontrada na livraria do Ilcinho e pela internet. Tá bom? Mas nós vamos colocar aqui direitinho para que vocês possam, quem quiser e necessitar se aprofundar, material vasto, como eu disse, ele é um mestre nessa área. E o Dr. Mário Roberto, já finalizando, esse webinar, o título é Sucessões dos Colaterais. Nada mais do que bem confuso, né, Mário Roberto? Todos nós aqui da área, advogados, estamos sempre indo a você. Mário Roberto, como é que é isso mesmo? E você, com maestria, sabe, de novo, ponderadamente, nos explicar tudo aquilo que você já cansou de falar para a gente. Mas é realmente muito complexo, né? Agradeço mais uma vez a sua presença e vou começar com uma das perguntas, Mário Roberto, para lhe direcionar a palavra. Quais são os colaterais com direitos sucessórios? Por favor, passo aí as palavras iniciais e, se puder, nos responda então essa pergunta. Quais são os colaterais com direitos sucessórios? Primeiramente, Vânia, eu queria agradecer o convite que você me fez. Vou lhe dizer que é um imenso prazer poder participar dessas reuniões, né? Isso aqui é um bate-papo, não é uma aula. Trazer algum conhecimento que eu tenho. Como você falou, ele sabe tudo, graças a Deus eu não sei tudo, eu tenho muito para aprender ainda, mas poder transmitir um pouco daquele conhecimento até que eu adquiri no cartório, daquela prática que eu adquiri no cartório, e ter o prazer de poder estar aqui com vocês mais uma vez. E então, passando a pergunta que você me faz, quais são os colaterais, né, com direito sucessório, né, o Código estabelece, né, no artigo 1592,
1692, que com direitos, os colaterais com direitos sucessórios são aqueles até o 4º grau. Aí você me perguntaria, quem são os colaterais até o 4º grau? Até o 4º grau seria muito simples eu lhe responder que os colaterais até o 4º grau são os primos, os sobrinhos netos e os tios avós. Mas é necessário porque em todos os momentos o legislador está falando que herdeiros de grau mais próximo excluem herdeiros de grau mais remotos. Quando os herdeiros estão todos no mesmo grau, eles herdam por cabeça. Então é necessário que nós saibamos fazer a contagem de graus, porque até na classe dos colaterais, os herdeiros de grau mais próximo excluem os herdeiros de grau mais remoto. Quem são os herdeiros de grau mais próximo e mais remotos? Só nós sabendo contar os graus é que nós vamos saber quem são os herdeiros mais próximos e os mais distantes. Então, a contagem dos graus, isso aí é uma matéria que vem no direito de família, que está em relações de parentesco. Então, até o direito de família, no artigo 1592, o legislador define quem são os colaterais. No artigo 1592 diz que são parentes em linha colateral ou transversal. A linha colateral também é chamada pelo legislador de linha transversal, até o 4º grau, porque o legislador limitou o parentesco até o 4º grau na linha colateral, as pessoas provenientes de um só tronco sem descenderem uma das outras. O que é isso? Nós temos duas linhas de parentesco, a linha reta e a linha transversal ou colateral. Na linha reta, as pessoas descendem umas das outras. Na linha reta descendente, o pai, o filho, o neto, o bisneto, cada geração corresponde a um grau. Na linha reta, ela também se subdivide em ascendente, ela pode ser descendente ou ascendente. Na ascendente também, cada geração corresponde a um grau. É pai, avô, bisavô, tataravô. Cada uma dessas gerações corresponde a um grau. Então, eu, com relação ao meu filho, eu sou parente em 1º grau. Com relação ao meu neto, já tem mais uma geração. São parentes em 2º grau. A mesma coisa na linha ascendente. Com relação ao meu pai, eu sou parente dele em 1º grau, ao meu avô em 2º grau. Só que na linha reta ascendente, ela se subdivide em linha paterna e materna. A paterna sobe pelos parentes do pai e a materna sobe pelos parentes da mãe. Na linha colateral ou transversal, diz o legislador que são parentes em linha colateral ou transversal até o 4º grau as pessoas provenientes de um só tronco sem descenderem uma das outras. Na linha colateral, as pessoas não descendem umas das outras, mas elas descendem de um ascendente comum. Então, eu e o meu irmão, meu irmão não é meu descendente, nem eu sou descendente dele, mas nós dois temos um ascendente comum, que é o nosso pai. Então, na linha colateral, os parentes não descendem uns dos outros, mas de um tronco comum. Aí você tem a contagem de graus na linha reta e na linha colateral. Na linha reta é muito simples, porque na linha reta cada geração corresponde a um grau, filho é parente do pai em 1º grau, neto em 2º, bisneto em 3º, e assim sucessivamente. Na linha reta, descendente e ascendente, o legislador não limitou os graus. Enquanto houver um parente de grau distante do falecido, ele vai herdar. O falecido morreu e só deixou um tataraneto, parente dele em 5º grau, vai herdar. Na linha colateral, não, ele limitou até o 4º grau. Então, na linha colateral, até o legislador ensina, no artigo 1594, como contam-se os graus. Ele diz assim, contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações, e na colateral, também pelo número de gerações, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Então, na linha colateral, você tem que encontrar o ascendente comum entre os parentes. Eu quero saber qual é o grau de parentesco entre eu e meu irmão. Aí eu tenho que subir primeiro para encontrar o ascendente comum, para depois descer até o meu irmão. Então, eu para o meu pai, que é o ascendente comum, eu tenho 1 grau, e para o meu irmão, eu tenho 2 graus. Irmãos são parentes em 2º grau. Aí o filho do meu irmão, que é meu sobrinho,
eu tenho que encontrar entre eu e ele o ascendente comum. Então, você partindo dele, você sobe um grau. O pai dele não é meu ascendente comum, o pai dele é meu irmão. Mas o avô dele é o meu pai. Então, eu encontrei o ascendente comum entre nós dois. Então, eu subo um grau de mim até o meu pai, um grau. Desço até o meu irmão, 2 graus. E desço até o meu sobrinho, 3 graus. Tios e sobrinhos são parentes em 3º grau. E se você descer mais uma geração do sobrinho, vem o neto do meu irmão, que é meu sobrinho neto. Então, eu pretendo encontrar o ascendente comum entre eu e ele. Eu subo do meu sobrinho neto uma geração, é o meu sobrinho. Mais uma geração, o meu irmão. Mais uma geração, o bisavô do meu sobrinho, o avô do meu sobrinho, o avô do meu sobrinho, o avô do meu sobrinho neto é o meu pai. Então, eu subo de mim até o meu pai, desço até o meu irmão 2 graus, desço até o meu sobrinho 3 graus e vou para o meu sobrinho neto 4 graus. Então, tio, avô e sobrinho neto são parentes em 4º grau. E há um momento no código que o legislador diz que na linha dos colaterais os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação para um determinado grau. Então, você tem que saber, estão concorrendo sobrinhos com sobrinhos netos. Quem são os mais próximos? Os sobrinhos excluem os sobrinhos netos. O meu irmão exclui, ele é mais próximo de mim, ele exclui o filho dele. O meu sobrinho, filho dele, é meu parente em 3º grau, ele é meu parente em 2º, então ele exclui. Então, a gente tem que saber, primeiro, a contagem dos graus para saber quem é quem em relação ao parentesco. Tá bom? Isso num quadro é muito mais fácil de explicar, porque você desenhando isso, né, você mostra no contexto como é que isso funciona. É mais fácil do que essa explicação verbal, mas é isso aí. Então, são parentes em 4º grau, são colaterais em 4º grau, os primos, os sobrinhos netos e os tios avós. Tá? Antes desse, em 3º grau, você tem os tios e os sobrinhos, e em 2º grau você tem os irmãos. Tá? Então, herdam, o legislador limitou até o 4º grau, herdam em 4º grau primos, sobrinhos netos e tios avós. Os parentes colaterais, eles não são herdeiros necessários. Eles não são herdeiros obrigatórios. Se eu não tenho descendente, se eu não tenho ascendente e se eu não tenho cônjuge, eu posso dispor da minha herança da forma que eu desejar. Eu não sou obrigado a respeitar os meus colaterais. Eu posso excluí-los da sucessão através de um testamento. Agora, se eu não fiz testamento, eles vêm até a sucessão. Eu falo isso dos graus, porque até eu menciono muito isso nas aulas, porque numa prova da Ordem dos Advogados teve uma pergunta que era o seguinte: uma pessoa deixava um apartamento, o falecido deixou um apartamento para uma funcionária dele. E quando ele morreu, ele só tinha como únicos, a funcionária beneficiária do testamento já tinha morrido, e ele só tinha como parente um sobrinho bisneto. E a pergunta era capciosa. A pergunta dizia assim: quem herda? A filha da funcionária, por direito de representação, ou o sobrinho bisneto? A pergunta era assim: quem herda? Um dos dois. A filha da funcionária não herdaria porque não existe direito de representação em sucessão testamentária. Se eu deixo para a funcionária, é para ela que eu quero deixar, a não ser que eu faça uma previsão, mas não era o caso. E aí, então, a pessoa iria para o sobrinho bisneto. Mas sobrinho bisneto é parente em 5º grau. E os colaterais em 5º grau não herdam. Essa herança iria para o município. A pergunta era capciosa. 90% responderam que quem herdava era o sobrinho bisneto, porque ele era o único parente vivo do falecido. Então, existe essa importância da gente saber contar os graus, né? Porque o legislador está falando aí a toda hora que o grau mais próximo exclui mais remoto, tanto na seção dos descendentes como dos ascendentes. Mas a resposta é essa: são parentes em 4º grau, até o 4º grau, primos, sobrinhos netos e tios avós. Dito por você, é muito simples, né, Mário Roberto? Muito simples, né? A gente na aula com você, com o quadro, a gente entende tudo. Daqui a pouco a gente está ali perguntando. Eu sinto falta de um quadro aqui.
Mas isso é só um webinar, né, o Mário Roberto? Mas eu tenho certeza que já dá para entender. Você é muito didático, você, como eu já disse inicialmente, né, como você sabe muito, né, então para você é uma facilidade saber transmitir esses graus e que a gente ali vai acompanhando direitinho, né? Deu para entender, com certeza, tá bom? Eu vou te passar, agradecendo, né? Passar para a segunda pergunta, Mário Roberto. Concorrendo irmãos unilaterais com irmãos bilaterais, como fazer a divisão da herança? Tá, existem, eu vou dar uma explicação antes para poder chegar no tema da pergunta. Existem duas formas de suceder, que são existem três formas, mas uma não é utilizada. Mas as duas principais são por direito próprio ou por direito de representação. Herdam por direito próprio quando todos os herdeiros estão no mesmo grau e entre eles e o autor da herança não existe nenhum herdeiro de grau mais próximo. Você veja a importância dos graus, né? Herdam por direito próprio quando todos os herdeiros estão no mesmo grau e entre eles e o autor da herança não existe nenhum herdeiro de grau mais próximo. E diz o legislador que quando todos os herdeiros estão no mesmo grau, eles herdam por cabeça. Isto é, você divide a herança em tantas partes quanto forem as cabeças. Se forem 5 filhos, divide 1/5 para cada um. Todos os filhos estão no mesmo grau. São parentes do falecido em primeiro grau. Entre eles e o autor da herança não existe nenhum herdeiro de grau mais próximo. E também assim, quando a gente fala assim, o falecido deixou 3 filhos, A, B e C, o A já faleceu antes do autor da herança, deixou 2 filhos, o B faleceu antes do autor da herança, deixou um filho, o C faleceu também antes do autor da herança e deixou 3 filhos. Todos os filhos do autor da herança faleceram antes dele. E agora só existem netos, parentes do falecido, em segundo grau. Entre os netos e o autor da herança, não existe nenhum herdeiro de grau mais próximo. Os 3 que existiam, os filhos já faleceram. Então, os 3 netos estão no mesmo grau. Eles são parentes de segundo grau. Então, eles herdam por cabeça. Cada um vai herdar, são 5 netos, cada um vai herdar 1/5. Não é porque o filho A deixou 2 filhos e o filho B deixou 1 e o outro deixou 3, que você vai atribuir cotas diferentes para cada um. Eles estão no mesmo grau, eles herdam por cabeça. E então você divide a herança em tantas partes quantos forem. Na sucessão de irmãos unilaterais e bilaterais, todos os irmãos, né, porque o autor da herança faleceu, ele não tem, os pais dele já faleceram. Ele não tem filhos e ele é solteiro, ele só tem irmãos. Ele só tem irmãos bilaterais e irmãos unilaterais. Eu vou tentar dar uma explicação do que são irmãos bilaterais e irmãos unilaterais. O meu pai, minha mãe, tem 3 filhos. Eu, o Carlos e o Luiz. Nós somos irmãos tanto pelo lado de pai como pelo lado da mãe. Nós somos irmãos pelos 2 lados. Nós somos irmãos bilaterais, que também o Código Legislador chamou de germanos. Mas o meu pai teve uma relação fora do casamento e teve um outro filho. E esse filho, ele só é meu irmão pelo lado do pai. Pelo lado da mãe, não. A mãe dele não é a mesma mãe que a minha. Ele só é meu irmão por um lado. Pelo lado do pai. Ele é meu irmão unilateral, que é só por um lado. E a minha mãe também teve uma relação fora do casamento. E dessa relação nasceram 2 filhos. Esses 2 filhos dela são meus irmãos somente pelo lado materno. Pelo lado paterno, não. O pai não é outro. A mãe é a mesma, mas o pai é outro. Então, eles são meus irmãos só pelo lado materno. Então, eles são meus irmãos unilaterais. Quando são unilaterais pelo lado da mãe, diz que são unilaterais uterinos. Quando são unilaterais por parte de pais, diz que são unilaterais consanguíneos. Mas, no exemplo que eu dei, eu tenho 3 irmãos bilaterais, eu tenho mais 2 irmãos bilaterais, tenho um irmão unilateral, por parte do pai, e tenho 2 irmãos unilaterais por parte da mãe. Irmãos são todos parentes em segundo grau. Estão todos eles no mesmo grau. E todos eles deviam herdar por cabeça. Mas o legislador aí resolveu fazer uma distinção
entre aqueles que são irmãos pelo lado do pai e pelo lado da mãe, daqueles que são irmãos só por um lado, ou pelo lado do pai e pelo lado da mãe. E o que o legislador diz? Que os irmãos unilaterais herdarão a metade do que vai herdar cada um dos bilaterais. Então o legislador aí resolveu fazer uma distinção, apesar de estarem todos no mesmo grau, ele resolveu fazer uma distinção dizendo que os irmãos bilaterais herdam o dobro do que herda cada um dos unilaterais. E aí nós temos aqui, nesse exemplo que eu dei, nós temos 2 bilaterais e 3 unilaterais. Como é que eu vou dividir essa herança? Aí a gente já foi para o lado da matemática. Advogado não gosta de matemática. Mas essa conta é muito simples. Né? Essa conta é muito simples. Se você imaginar que em cima de cada um unilateral, você coloca o número 1. Então você tem um unilateral pelo lado do pai, você bota lá o número 1 em cima dele. Você tem 2 bilaterais, né? Eu tenho 2 irmãos bilaterais, o falecido tem 2, em cima de cada bilateral que herda o dobro do que herda cada um unilateral, você bota o número 2. Então você já tem 1 de lá, com mais 2 do B, com mais 2 do C, e aí tem os 2 unilaterais da mãe. Eles também herdam a metade do que herda cada um dos bilaterais. Então, eles vão herdar 1. Cada um dos unilaterais vai herdar uma parte da herança e cada um dos bilaterais vai herdar 2. Você faz a soma desses algarismos. 1 do pai, com 2 bilaterais, com mais outro bilateral, são 5, com mais 2 unilaterais por parte da mãe, são 7. A herança corresponde à fração de 7 sétimos. Cada um dos unilaterais, que são 3, vai receber 1/7. E cada um dos bilaterais que recebem o dobro vão receber 2/7. Os bilaterais estão recebendo o dobro de cada um unilateral. Muitas vezes nas aulas as pessoas perguntam: mas os filhos não herdam todos em igualdade de condições? Herdam. Mas aqui a gente não está falando de sucessão de filhos, a gente está falando de sucessão de irmão. Exato. E a Constituição não fez essa igualdade entre os filhos. Isso. Aqui a sucessão não é de filhos, aqui a sucessão é de irmãos. E na sucessão de irmãos, o legislador entendeu que ele devia fazer essa distinção. Então, irmãos bilaterais herdam o dobro dos irmãos unilaterais. A gente só precisa de saber o que são irmãos bilaterais e que são irmãos unilaterais. Informações fundamentais, né? Voltando aos graus, eu prefiro faça a terceira pergunta e depois eu volto para uma explicação. Tá bom. Só ratificando, realmente advogado não gosta de matemática. Não, e você não gosta. sabe disso, né, Mário Roberto? E há necessidade da gente fazer esse tipo de exercício para entender. Eu até faço aqui uma colocação que eu faço isso muito nas aulas de teologia. A herança tem que ser dividida em fração. A herança não pode ser dividida em percentual. Quando você tem um percentual de 100% de uma herança para dividir entre 3, você não fecha a conta. Ou então você vai ter que dar mais para um do que para o outro. Se você der 33,33% para cada um, vai ficar sobrando 0,1 lá com o falecido. E há alguns anos atrás eu peguei um inventário, foram me procurar, eu até não fiz, porque era um negócio tão simples, mas o advogado tinha partilhado entre os 3 filhos por fração, cada um recebeu 33% do imóvel, saiu o formal de partilha, e no registro de imóveis ficou o quê? 0,01 para o falecido, que não foi partilhado entre ninguém. Quando eles foram vender o imóvel, que tinham que apresentar a certidão do registro de imóveis, lá dizia, cada um tem 33, e o falecido continuou com 0,1. Tiveram que fazer um novo inventário para partilhar aquele 0,1. Partilha de herança tem que ser feita em fração. Você tem que dividir um imóvel por 3, cada um vai levar 1/3, você vai fechar sempre. Você não vai ter esse problema de ter dízimo. Então, aprendam, até a fração a gente tem que aprender. Exato. Dividir frações é muito simples. Lembro sempre das suas aulas afirmando isso, as frações. Exatamente. Sempre, e é muito importante você sempre lembrar a gente das frações. Fundamental.
Eu vou passar para a terceira pergunta, Mário Roberto. Tios e sobrinhos são parentes em terceiro grau do falecido? Eles herdam em igualdade de condições? Continuamos no mesmo problema. Tios e sobrinhos são parentes em terceiro grau do falecido. Pode ser que haja uma herança em que os herdeiros são tio e o sobrinho. No Código de 16 não havia essa distinção. Parentes no mesmo grau herdam em igualdade de condições. Então, tios e sobrinhos herdavam em igualdade de condições. Mas havia uma corrente que começou a tomar força, até que eu acho assim, absurdo, dizer assim, não, os sobrinhos são mais novos, eles podem aproveitar mais a herança. Então, os sobrinhos devem herdar em primeiro lugar e os tios em segundo, apesar de estarem no mesmo grau. Eu que só trabalho com inventário, eu vejo que morte não tem hora, não tem isso, eu sou mais novo do que o fulano, eu vou morrer depois dele. Não, morte não tem hora para ninguém. Então, não. Isso aí, dizer, não, os sobrinhos vão aproveitar mais tempo, pô, se o sobrinho morresse antes do tio, ele teria aproveitado muito menos tempo. Mas foi uma corrente que se formou no Código de 16 e uma corrente que começou a ter uma certa força, que o legislador, no Código de 2002, ele disse que o falecido, havendo filhos de irmãos, não havendo irmãos, mas havendo filhos de irmão, esses herdarão na frente dos tios. O legislador foi expresso em dizer que os filhos de irmão herdam na frente de tio. Então, se não houver irmão, mas houver filho de irmão e houver tio também, todos parentes de terceiro grau, o filho de irmão vai herdar na frente. Então, hoje em dia, até na classe dos colaterais, você tem essa forma de herdar. Primeiro os irmãos, depois os filhos de irmãos, depois os tios, apesar de estarem todos, os sobrinhos, apesar de estarem todos no mesmo grau, e aí depois vem os parentes em quarto grau. Os parentes em quarto grau não houve essa distinção de que os sobrinhos netos herdariam na frente dos tios avós. Apesar de ser, os sobrinhos netos vão ter muito mais tempo que os tios avós. Não, hoje em dia não, até é possível, porque aí a distância de idade é maior. Mas não, o legislador fez a distinção só entre tios e sobrinhos, ele não fez entre sobrinho neto e tio-avô. Ele poderia dizer, não, a mesma regra se aplica se é sobrinho neto e tio-avô. Sobrinho neto e tio-avô são parentes em quarto grau, então em quarto grau, em princípio, herdam por cabeça. Não é o problema que nós falamos, são exceções ao princípio dos graus, é o princípio de que as pessoas podem, da forma de suceder, herdam por cabeça. Que outra forma, aí vem prevista aqui na seção dos colaterais também, é a herdar por representação. E o Código diz que na falta na classe dos colaterais, as pessoas herdam ou por cabeça ou por direito de representação. E tem um artigo que diz que na linha de transversal, na linha colateral, só existe direito de representação para filho de irmão concorrendo com o irmão de falecido. Isso é um ponto que eu ressalto muito nas aulas, né, porque na linha reta descendente, que existe o direito de representação, não existe limite. Né? Se faleceu o meu filho, faleceu um neto, filho do meu filho, o meu bisneto vai herdar a parte que cada um herdaria se vivo fosse. Mas na linha colateral, não, o legislador fez um limite. Como ele fez um limite de graus, ele fez um limite para o direito de representação. Só herda por representação filho de irmão concorrendo com o irmão do falecido. Digamos, se eu tenho 3 irmãos, A, B e C. Se o A faleceu antes de mim, os filhos dele vão herdar por representação concorrendo com os irmãos do falecido. São sobrinhos concorrendo com irmãos do falecido. Não sendo esse o caso, os mais próximos excluem os mais distantes. Se, digamos, assim, eu tenho 2 irmãos, meus 2 irmãos já são falecidos. Quando eu falecer, eu só tenho sobrinhos. Meus 2 irmãos, cada um tem 2 filhos. Mas um dos meus sobrinhos também já é falecido e deixou um filho, que é meu sobrinho neto. Esse meu sobrinho neto não vai herdar representação do pai dele, porque não existe direito de representação para filho de sobrinho. Só existe direito de representação para filho de irmão, concorrendo filho de irmão com irmão do falecido.
Então, se não for esse o caso, não existe direito de representação. Os mais próximos excluem os mais remotos. Eu poderia ter 2 irmãos, um deles faleceu antes de mim, e esse meu irmão que faleceu antes de mim tem um filho também que também faleceu antes de mim. E esse meu sobrinho tem dois sobrinhos, 2 filhos lá, que são meus sobrinhos netos. O meu outro irmão tem sobrinho neto concorrendo com um irmão que está vivo. O sobrinho neto não vai herdar por representação. Só existe direito de representação para filho de irmão concorrendo com o irmão do falecido. Não sendo esse o caso, os mais próximos excluem os mais remotos. A mesma coisa se eu deixo só sobrinhos e um dos sobrinhos já está morto e deixou sobrinho neto, o sobrinho neto deixou outro sobrinho. Não vai haver representação. Meus sobrinhos vão herdar tudo. Não existe direito de representação para sobrinho neto concorrendo com sobrinho. Só existe direito de representação para sobrinho concorrendo com irmão. Então, na linha dos colaterais, você também tem essa limitação do direito de representação que você não tem na linha reta. E se você disser assim, não, os irmãos já morreram, os sobrinhos já morreram, os sobrinhos netos já morreram, só deixou um sobrinho neto. A herança vai para o município. Sobrinho neto é parente em 5º grau, não herda. Colaterais em 5º grau não herdam. Então, você tem essa limitação também só nos graus, não só nos graus dos colaterais, mas também no direito de representação, quando só herdam filhos de irmãos concorrendo com irmãos do falecido. Não sendo esse o caso, os mais próximos excluem os mais distantes. Por isso a importância da contagem de graus, para você saber quem são os mais próximos que excluem os mais distantes. Os parentes em 2º grau vão excluir os parentes de 3º grau, vão excluir os parentes em 4º grau. Então, essa é a importância da contagem dos graus. Não só para a linha colateral, mas para a linha também reta, descendente e ascendente. O Código do Legislador está toda hora falando de graus mais próximos, diferença de graus. Na seção dos ascendentes, cara, se concorre com herdeiro de 1º grau, se concorre com herdeiro de 2º grau. E também quando nós falamos na concorrência, nas classes de herdeiros, descendentes, ascendentes, cônjuges, companheiro, que o Código fala, que o legislador colocou, que não havendo cônjuge sobrevivente, herdarão os colaterais. Mas não havendo cônjuge sobrevivente, nem companheiro sobrevivente. Hoje em dia existe a igualdade entre cônjuge e companheiro. Então, tem que também saber, porque se houver um companheiro sobrevivente, ele vai excluir os colaterais. Ele está em 3º lugar nas classes de sucessão, nas classes de herdeiros. Então, assim, a sucessão dos colaterais, ela que parece assim, ser muito simples, assim, dizer, não tem, deixa tudo para os irmãos. Não, mas às vezes não tem um irmão, às vezes não tem irmãos, tem sobrinhos. Existe o direito de representação, existe o direito de representação para filhos de irmãos concorrendo com irmãos. Existe essa distinção entre irmãos unilaterais e bilaterais. E isso não ofende a Constituição. Não é a concorrência de filhos, é a concorrência de irmãos. O legislador pôde fazer essa distinção e quis fazer porque ele achou que existe um afeto maior entre os irmãos bilaterais do que os irmãos unilaterais. Isso também eu acho que não é por aí. O afeto existe. Até, às vezes, os amigos são mais próximos do que os irmãos. Então, essa distinção eu também acho que ela é irracional. Não? Você achar que os unilaterais, os bilaterais são mais próximos só porque são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, isso aí não... O afeto é que importa nisso aí. Em linhas gerais, mais ou menos, esses são os pontos mais importantes da sucessão dos colaterais, ficando claro que eles podem ser excluídos da sucessão através de testamento, desde que não haja descendentes, ascendentes, nem cônjuge ou companheiro. Qualquer testamento, basta você fazer um testamento para excluí-los da sucessão. Isso está expresso no Código, que os colaterais podem ser excluídos da sucessão por testamento. As pessoas podem achar absurdo que você possa tirar um irmão da sucessão, mas o legislador permitiu isso. Não dá tanto valor assim aos colaterais.
Suas explicações, Mário Roberto, são tão encantadoras, né? Você consegue assim trazer todo o perfil, todas as frações, todas as informações dos parentes, né? Do município, da colocação a que erra do município, infelizmente, né? Mas é que, como você bem pontuou, em relação à legislação. Então, a gente tem sempre que ter esse perfil, né, de obedecer o que rege a legislação em vigor, né? Mas é sempre encantador te ouvir, né? Você fala com uma tranquilidade, com uma facilidade e vai nos arrastando nesse encanto da sua sabedoria, né? Foi maravilhoso, como sempre né, Mário Roberto? A gente fica encantado com as suas aulas, encantado com as suas palestras. Agora, com esse webinar, tenho certeza que vai auxiliar a muitos que dela necessitam para tirar essas dúvidas, né? Até por estar passando por esse problema. Então, acredito que será muito elucidativo para quem vier a assistir. Até porque nós estamos falando com o mestre, Mário Roberto. Né? Então, eu não tenho dúvida disso. Né? Então, Mário Roberto, aqui eu faço as considerações finais para te passar a palavra também. Mais uma vez eu quero te agradecer. É uma felicidade imensa estar com você aqui comigo. Já quero renovar um convite para uma agenda próxima, compatível, né? Podemos verificar como você mesmo nos cedeu esse título, Sucessões dos Colaterais, nesse webinar de hoje, que foi encantador, como sempre as suas colocações, mas aí podemos abordar outros assuntos em que você entenda também serem tão conflitantes e tão necessários para um entendimento geral. Né? Isso daqui não é uma aula, mas foi uma aula, isso é apenas um webinar gratuito, mas com a sua didática, os seus conhecimentos, com a sua sabedoria, se torna uma aula. Né? Mais uma vez, querido amigo, estimo a saúde de todos, a família, e passo a você as considerações finais. Bom, Vânia, eu queria mais uma vez te agradecer. Né? Eu vou dizer, se tem alguém que está agradecido, sou eu. Porque isso, para mim, é um prazer poder participar com vocês, né? E poder trazer, talvez, algumas novidades, algumas inovações, algum conhecimento que eu tenho na minha bagagem. Mas é um prazer participar de todas essas reuniões que eu tenho participado esse tempo todo, sempre com vocês sempre muito gentis, sempre excedendo nos elogios, né? Então, uma certa propaganda enganosa, a meu respeito, né? Mas e me colocar à disposição para você. Né? Sempre que você quiser, eu estou aqui à disposição. A gente agora está com mais tempo, que apesar dessa triste pandemia que está envolvendo, mas deu uma nova organização de vida. E a gente consegue organizar mais o tempo e ficar à disposição de vocês sempre que você precisar. Te agradeço muito, te parabenizo pela iniciativa, entendeu? É muito importante para todos a gente poder ter conhecimento e ouvir pessoas que possam trazer algum conhecimento para a gente. Parabenizo pela iniciativa sua, que é muito boa. E me coloco à disposição sua. Né? Sempre que você precisar, estarei aqui a postos para trocarmos as ideias. Bom, muito obrigado. Isso para mim é uma honra, Mário Roberto. Eu que tenho a maior satisfação de tudo isso, porque você como amigo, como tantos outros amigos, né, que aceitam o meu convite, nós estamos ainda, né, desde o ano passado, por essa pandemia, como você bem citou, mas a gente tem que levar, entre aspas, pelo menos eu sou dessa forma positiva, de que do ruim a gente tem que tirar o que é de melhor. Né? O que é ruim, a gente não tem capacidade de tudo. Né? Eu consegui abrir meu YouTube, que eu não tinha, era uma situação em que eu não conseguia arrumar um tempo e o projeto era totalmente outro, e foquei neste projeto que ainda mantenho e vou manter, de ter os amigos comigo, porque todos estamos distantes. Claro. Né? Então, ou seja, quem ganha mais sou eu, né? Revendo vocês,
estando com você, né? Um grande amigo, estima de uma enorme sabedoria, e esses anos todos, né, que estávamos convivendo pessoalmente, agora temos que conviver online. Então, temos que entender que é um novo momento, é o que nós podemos fazer, mas quem está recebendo o prêmio sou eu, viu, Mário Roberto, de poder estar com você aqui nesse momento, de receber mais essas suas sabedorias que são... você é o encantador, né, de Órfãos e Sucessões, eu sempre me repito em relação a isso não é de hoje, e muito feliz de você poder novamente aceitar o meu convite, que dentro em breve a gente acerta de novo as agendas, né, com um novo tema também palpitante, porque essa área é palpitante, quem não, né, passa por isso, ou próximo, ou amigos, ou conhecidos. Então, realmente, quem mais aqui sente satisfação por tudo isso sou eu, porque estou com vocês, poder transmitir às pessoas informações, aquelas que mais carentes, inclusive, que não têm acesso, com maestria, né? Então, não tem melhor. Então, realmente, eu te agradeço mais uma vez, Mário Roberto. Aqui, então, me despeço, desejando saúde para você, para toda a sua família, que isso passe o mais rápido possível, né? A ciência está aí, mas que passe o mais rápido possível, todos nós possamos, dentro em breve, estar de novo pessoalmente, nas palestras, nos cursos, e com certeza nos seus cursos, né? Porque a gente sente muita falta disso, né? Então, um beijo grande no seu coração, um beijo grande em todos da família. Agradeço também a todos que estão aqui nos assistindo. Desejamos que tenha sido todas essas informações úteis a todos vocês. Mas com esse mestre, Dr. Mário Roberto Carvalho de Faria, eu não tenho dúvida que todos vocês vão estar muito bem contemplados com todas as colocações que ele nos formatou aqui. Então, até breve, amigo. Fica com Deus. Até a próxima. Até a próxima a todos. Obrigada. Até logo. Até logo.